Tá começando mais um Papo Maroto e hoje é com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É uma pesquisadora que eu admiro, que é um exemplo também e que tem ganhado uma notoriedade em destaque. Foi minha caloura na comunicação, hoje eu sou calouro dela no mestrado e daqui a pouco, quem sabe, no doutorado, porque ela já está dando esses passos. Camila Fortes, que é jornalista e pesquisadora, é o nosso Papo Maroto de hoje. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra dividir esse espaço com você. Para começar o nosso papo, como a gente vai falar de uma zona que eu não posso responder, mas que é muito delicada e muito caro também para mim, eu queria perguntar o que é ser Camila mulher. Porque assim, parece uma pergunta muito simples, mas o que é ser mulher, essa Camila? Olha, Jada, eu acho que é lutar até mesmo enquanto você está dormindo. Essa é a sensação, essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso o que é ser mulher para mim. E ó, que eu parto de um recorte de uma mulher branca, né? E ainda assim, eu sei que a luta ela é diária por ocupação de espaços, por você ser, para você ser ouvida, para você ser legitimada, para você ser reconhecida. Então, tudo que eu faço é tentando mostrar a minha potência enquanto uma mulher jornalista pesquisadora nos lugares que eu estou, para que eu não seja questionada, para que a minha presença não seja duvidada. Então, eu acho que, tentando te responder assim, ser mulher, a Camila ser mulher, é precisar me reafirmar em todos os lugares que eu estiver, literalmente em todos, dentro de casa, na rua, no trabalho, em relações afetivas, em relações amorosas, é me reafirmar para que eu seja ouvida, para que eu esteja presente, né? Mas acaba se tornando, eu ia lhe perguntar sobre isso. Se você está tendo, ou se você já tinha, ou se você está ajudando a construir uma rede de ajuda, né? Ajuda mútua entre as mulheres pesquisadoras, se você já faz parte, se você tem alguma acolhida nesse sentido, e como é que está sendo? Se existe, como é que ele acontece? Outras pesquisadoras podem encontrar como, podem se achar ou se acolher, né? Tanto na pesquisa quanto no cotidiano. Onde é que a gente pode achar, se existe? Já eu não vejo isso com facilidade, confesso para você. Eu vejo articulações muito sutis que não focam diretamente nisso, mas que passam, assim, passam sutilmente, e aí acaba criando mesmo uma rede. Mas, no doutorado, eu passei a estudar sobre gênero, que era uma coisa que eu não estudava. Então, o meu olhar ele ficou muito mais atento a isso, né? Mas eu percebo que na academia, as mulheres vêm se unindo, né? Não em grupos assim oficiais, mas mesmo para tentar construir uma rede de acolhimento, entendendo que existem lutas que não vão ser resolvidas agora, né? Que a gente não vai cessar e que a gente precisa continuar para tentar estar nesses espaços, né? Desde mulheres fazendo pesquisa, eu fiquei pensando assim, tem muita mulher na posição de aluno, muita mulher aluna, enquanto estudante. Mas, enquanto docente, nós somos minorias. Então, o que é que está acontecendo? Se a gente está se capacitando para estar na cadeira docente, por que a gente não sai da cadeira de estudante? Né? Existem algumas coisas aí que precisam ser entendidas. Tem algum erro nesse código, né? A gente precisa hackear esse sistema e construir outras pontes de saberes. Eu vou aproveitar também essa fala para mostrar dados, né? O ensino superior, pessoas, gêneros, no ensino superior de 25 a 64 anos, 40% é ocupado por homens e 60% é ocupado por mulheres. Aí a gente tem um capital científico sendo construído. Se durante toda a construção científica a gente entende que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais ensino você tem, mais você recebe, segundo os termos, né, capital ou simbólico, ou científico, ou de reconhecimento,
ou mesmo capital físico, né? Dinheiro. E essas mulheres, mesmo assim, ainda ganham menos, né? Ganham quase 2 vezes menos do que homens, ocupando cargos iguais e cargos superiores, tanto quanto homens. Por que tu acha que isso ainda acontece, Camila? O que é que falta? Qual é a curva que a gente ainda não entendeu que deveria ser feita e que a gente ainda está fora dela? Eu acho que passa primeiramente por uma questão de representatividade, mas existe mais. Existe um viés explícito nos processos seletivos em geral. São comportamentos inconscientes, né, ou não percebidos mesmo, que fazem com que se associe, desde criança, as características de um brilhantismo e de uma inteligência que comumente é associada aos homens, o que leva a uma decisão parcial em qualquer processo seletivo. E eu acho que, para além disso, as mulheres também são prejudicadas nos processos seletivos, por exemplo, se tiverem filhos. Isso porque tem a gestação, tem a licença maternidade, então fica sempre essa ameaça da produtividade da mulher. Então, eu penso assim, na educação, já é um campo de batalha muito grande por uma questão de acesso. E ainda, se a gente pensar nas questões de permanência, porque não adianta eu pensar no acesso se eu não pensar na permanência, né, e na qualidade dessa permanência. Eu tenho que tornar viável isso. Como é que eu vou permitir que uma mãe de 4 filhos, mãe solo, esteja presente dentro de uma escola se não existe uma creche para essas crianças? Como é que eu vou pensar na qualidade dessa educação se essa mulher precisa trabalhar e estudar para poder ter o mínimo espaço de visibilidade, né? E aí é que eu penso, existem tantos recortes que é de gênero, né, mas que também ele passa pela raça e pela classe dessas mulheres, né? Então são muitos obstáculos, muitos mesmo. A gente costuma fazer uma brincadeira no programa que você acha que eu deveria ter te feito alguma pergunta que eu não fiz, mas que você adoraria falar sobre? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Eu acho que faltou só uma coisa para a gente fechar, mas assim, né? O que enquanto pesquisadores, nós podemos fazer para romper isso, né? Para mim, eu acho que é um pensamento muito duro, porque, novamente, é a gente que tem que estar lutando nesse processo seletivo que é a pós-graduação, né? E que no Brasil tem sido cada vez mais fragilizado e negligenciado. E aí eu penso mesmo para dar um fôlego de esperança do que a gente pode fazer por isso, né? De encontrar maneiras de ocupar esses espaços, de ser ouvido, espaços como esse que você está proporcionando é muito importante, são muito importantes para a gente entender que existem necessidades, né? E que apesar de todo o descaso, apesar de toda a fragilidade do sistema, né, a gente precisa continuar resistindo. Depois dessa a gente não precisa nem dizer muita coisa, mas sempre fica aquela vontade de estender o papo. Você que está a fim de estender o papo, você pode olhar as redes sociais da Camila, mandar aquele oizinho e tirar suas dúvidas, e a gente já deixou durante todo o nosso papo o Instagram dela. Tirar dúvidas também sobre como é fazer pesquisa dentro e fora do Piauí, porque ela está aí caminhando para voos mais altos. E eu queria te pedir, Camila, para encerrar, antes da gente voltar para o estúdio, deixar um recado, principalmente para os homens, porque eu acho assim, que a gente conversa muito sobre as mulheres, a fala das mulheres, a ocupação das mulheres. Mas qual a contribuição dos homens nesse papel? O que é que nós, homens, podemos fazer para ajudar nessa luta? Deixa aí esse recado, eu acho super importante também. Isso é muito importante, Jader. Acho que passa primeiro por uma noção de reconhecer o privilégio, né? E saber a hora de parar, saber reconhecer isso e saber também apontar essas visibilidades, né? Então, a partir do momento que os homens compreendem que existe esse desfalque e que isso passa por questões de privilégio, na prática, isso se torna mais sutil, né? Então, também não é nem do homem permitir que a mulher esteja nesses espaços, ele sai do meio. Pronto, eu acho que é isso. Ele sair do meio para que a mulher possa fazer o seu trabalho. Eu queria muito agradecer esse papo, ele é curtinho, mas ele pode ser estendido nas redes sociais da TV Assembleia, nas minhas redes sociais e também da Camila.
ou de qualquer outro membro do estúdio. Queria muito agradecer, Camila, e dizer que a gente está aberto a ouvir. Fica aí mais uma dica: pratique a escuta. É importante principalmente para os movimentos de gênero e de raça. Obrigado, Camila. Obrigada, meu querido. Obrigada. Para mim é uma honra. Grande beijo. Beijinhos e a gente volta pro estúdio porque ainda tem muito papo.